Boa noite, boa tarde. Eu não tenho noção de horário mais. Hoje, né? Como... Ai, meu Deus do céu, vou me matar. Hoje a gente vai ter aula de núcleo da base. Essa porrinha, tá? Não fiz questão. Eu acabei de terminar. Eu vou fazer questão depois. E aí, eu acho que em uma futura revisão que eu vou fazer, eu acho que depois eu gravar uma revisão de tudo, todas as matérias, antes da prova, eu explico melhor, ok? Mas já vou adiantando que minha explicação não vai ser a das melhores, porque eu estou exausta, tá bom? Mas eu vou conseguir entender um pouquinho. Então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Para entender o núcleo da base, eu preciso que vocês tenham visto vídeos sobre tálamo e apenas tálamo. Tá? Tenha visto vídeos de tálamo, porque os núcleos da base, eles vão estar envolvidos com aqueles núcleos motores do tálamo que eu mostrei pra vocês, sabe? Que são aquelas... Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Esses núcleos aqui, sabe, que eu mostrei? Os núcleos motores, principalmente esses dois. Esses dois aqui. Então, vai estar ligado principalmente esses dois, ok? Os núcleos da base, eles são grupos de neurônios localizados na substância branca do cérebro, tá? E o que eles vão fazer, mano? O que eles vão fazer? Ah, tá, esqueci de falar. Subtálamo, eu não gravei vídeo, não estudei, porque o slide da Vivian tinha uma página e era só falando da função dele e do núcleo subtalâmico, que eu vou falar dele aqui, nesse desenho aqui, ó. Eu vou falar dele nessa parte aqui, tá? Então, a única coisa de subtálamo que vai ter é isso aqui, mas eu espero que, se vocês estiverem com dúvida, vocês procurem videoaula de subtálamo pra ver, porque eu só achei videoaula de subtálamo só que em espanhol, e eu não falo espanhol, né? Então, não vou fazer isso. Então, tá. Quais são as funções dos núcleos da base? Mano, baixar aqui, né? Você é louco. Quais são as funções do núcleo da base? Controlar os movimentos voluntários. Então, é isso que eles vão fazer, entendeu? Por isso que eu falei que eles estão envolvidos com os núcleos motores do tálamo, tá? Principalmente o ventral lateral e o ventral anterior. Então, os núcleos da base, eles não iniciam o movimento, eles nunca iniciam, mas eles vão ajudar a ajustar o movimento. Então, eles não vão fazer nada, eles só vão ajudar o movimento a acontecer. Então, eles vão receber aferência de todo... Na verdade, tem um núcleo específico que ele recebe aferência de todo o córtex cerebral, mas tem outros que eles não recebem de todos, né? Então, vamos lá. Primeiro, os núcleos da base, eles não fazem conexão diretamente com a medula espinhal. Como eu falei, eles vão fazer conexões com os núcleos do tálamo, principalmente com os núcleos do tálamo. Segundo, eles vão fazer aferência com o córtex, com o tálamo e com a formação reticular. Eu lembro de ter visto isso aqui, formação reticular, mas falando sobre a questão, tipo assim, de você estar dormindo e você acordar no susto e você se mexer. Mas eu não anotei nada disso. Então, né, a partir das informações que eles receberem, vão originar as informações para o tálamo e o córtex. Principalmente o córtex motor. Por que principalmente o córtex motor? Porque os núcleos da base, eles vão estar relacionados com os núcleos do tálamo, os núcleos motores do tálamo. Então, por isso que vai estar principalmente com o córtex motor, né? Então, as informações que saem dos núcleos da base são chamadas de extrapiramidal, porque elas vão passar pela pirâmide do bulbo, sabe? Deixa eu achar uma imagem aqui. Aqui, as informações elas vão passar na pirâmide do bulbo e vai ter aquele negócio, não sei se vocês lembram da decussação das pirâmides, que é onde as fibras se cruzam, que eu não vou falar sobre elas, mas eu vou falar do fato das fibras se cruzarem, porque quando as fibras se cruzam, elas formam tratos novos, né? Então, é isso aí, né? Acho que só para dar um contexto, assim, mais ou menos, as informações que saem são chamadas de eferentes, né? Porque elas vão para algum lugar. Mas, no caso dos núcleos da base, são informações extrapiramidais, porque tem o bagulho das pirâmides bulbares lá. E aí, as informações podem causar movimentos involuntários, rigidez, imobilidades e tremor. Ok? Essa bombinha aí.
Sistema piramidal é o conjunto de vias motoras responsáveis por controlar movimentos motores voluntários e conscientes, principalmente movimentos mais finos e precisos. Então, movimentos mais finos seria a questão de você mexer os dedos, tá? E preciso é isso aí, entendeu? Você segurar um lápis, por exemplo, e escrever, você vai ter uma precisão na hora de escrever. É isso aí, movimentos precisos. Tratos principais do sistema piramidal. A gente tem o trato córtico espiral, que vai fazer os movimentos dos troncos e dos membros, e o trato córtico bulbar, que vai ter o controle dos músculos da face, cabeça e pescoço via nervos cranianos. Beleza, meus amores? Trajeto das fibras dos tratos, né? Então, primeiro, as fibras elas vão se originar no córtex motor, na região pré-central. Vou procurar aqui. Aqui. Essa imagem tá meio ruim. Vai ter que ser isso aqui. Não, vai ter que ser isso aqui mesmo. Então, isso aqui eu vou explicar pra vocês, acho que eu já falei na aula de córtex, tá? Mas aqui em amarelo a gente tem o sulco, meu Deus, a gente tem o sulco central. E aí, a área pré-central é toda essa partezinha aqui, ó, a área pré-central. Então, essa é uma área motora, tá? Área pré-central, que é antes do sulco central, que tá em amarelinho aqui. Depois que as fibras elas saem da região pré-central, elas vão para a corona radiada, pro braço posterior da cápsula interna, que eu não vi isso aqui, mas eu só copiei o que o cara falou, do pedúnculo cerebral, na base da ponte e pirâmides bulbares, tá? Que é onde que eu falei da decussação das pirâmides lá. Tem um bulbo aqui, as pirâmides bulbares, e aqui é onde se cruza, onde os negocinhos se cruzam aqui. Nessa região aqui é que continua. Então, a fibra que tá aqui vem pra cá, a fibra que tá aqui vem pra cá. E aí, não são todas as fibras que vão se cruzar, né? Então, deixa eu desenhar aqui. Aqui a gente tem as pirâmides bulbares. Pirâmides bulbares. E elas continuam aqui pra baixo. Mas, a gente vai ter um negócio chamado decussação das pirâmides. Aqui, ó. Deixa eu pintar aqui. A gente vai ter a decussação das pirâmides. Então, as fibras que elas estão vindo desse lado aqui, elas vão se cruzar pra cá. Só que não são todas que se cruzam. Algumas, elas ficam aqui, ó. Algumas continuam, mas a maioria, né, cerca de 90% das fibras se cruzam. E acontece a mesma coisa desse lado aqui, ó. As fibras se cruzam, mas algumas continuam. Mas 90% delas se cruzam. E aí, as fibras que se cruzam, elas vão dar origem ao trato córtico espinal lateral, que vai controlar os músculos dos membros e troncos. E as fibras que não se cruzaram, que são cerca de 10%, né, porque eu falei que 90% se cruzam, as 10% que não se cruzam formam o trato córtico espinal anterior, que vai controlar os músculos axiais e proximais. Então, mais nessa região do pescoço aqui. Danos no sistema piramidal leva a paralisia e espasticidade. Paralisia por quê? Porque se a gente vai ter um problema nesse trato córtico espinal lateral, a gente não vai ter movimento de um lado do corpo, né? Entendeu? É isso aí mesmo. Os núcleos, essas porra desses núcleos. Eu aqui comentei só 2, porque eu não achei mais nada de interessante sobre os outros, tá? Mas é isso aí. Então, quais são os núcleos dos núcleos da base, né? A gente tem o principal, que é o putamen, o caudado, o globo pálido externo e interno, substância subtálamo, que é o núcleo subtalâmico, a substância negra e o núcleo accumbens, tá? A substância negra ela vai ser importante, que eu espero que vocês lembrem disso, da dopamina. A dopamina é aquele hormônio que deixa você feliz. Ok? Então, ele libera dopamina. O núcleo Eita, nossa senhora, eu vou estragar a ponta dessa caneta. O núcleo subtalâmico, ele é um núcleo do subtálamo, que ele está relacionado a movimento. Movimento, ele é um núcleo motor, né? E esse daqui, eu não vi nada dele, se eu não me engano. E o globo pálido, esses dois aqui são um problema, tá? Esse globo pálido externo e interno são problemas, Então, vamos lá. Vamos localizar os núcleos aqui. Vamos se situar. Aqui a gente tem um cérebro, né?
essa parte aqui, em roxo, isso aqui, é o terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo? Não. É o ventrículo lateral. Isso aqui é o ventrículo lateral. Esse aqui é o terceiro ventrículo. Esse aqui é o septo pelúcido, que vai dividir esses ventrículos laterais no meio. Septo pelúcido. Aqui, a gente tem o núcleo caudado, bem em cima, tá vendo? Essa parte branca aqui, ó, é a cápsula interna, que vai dividir esses dois núcleos caudados do putamen, que o putamen é o principal, ok? Então, o putamen, ele é dividido em dois, que é o interno. Não, mosquei. O putamen, ele é esse núcleo aqui, ó. Esse aqui, em rosa, ele é o globo pálido, tá? Só que o globo pálido, ele se divide em dois. Eu marquei o globo pálido estando aqui, porque só tá trocado de lado, tá? Então, aqui a gente tem o putamen, cadê? O putamen aqui e o globo pálido aqui, beleza? Então, eu vou continuar desse lado aqui, só pra continuar o raciocínio. O globo pálido, ele se divide em dois. Ele se divide no globo pálido interno e no externo. Meu Deus, minha mãe tá ligando. Só... Aqui, ele se divide no interno e no externo. O interno, você pode imaginar, ele tá mais internamente. Então, ele estaria, tipo, aqui. E o externo, ele tá mais externamente, então ele tá aqui. Mais ou menos, tá? Então, o interno, ele tá mais internamente e o externo, ele está mais externamente. Olha que baba. Meu Deus do céu, mano. Você é louco, só problema. Meu Deus, só problema. Ai, meu Deus do céu. Você é louco, nada tá dando certo no dia de hoje. Externo. Então, é isso aí, tá? Aqui a gente tem o claustrum, que eu não estudei sobre ele, mas eu posso dar uma estudada depois. E é isso, né? É isso aí. É isso aí mesmo. Então, hoje, a gente vai falar principalmente do putamen e do globo pálido. Beleza, meus amores? Então, os núcleos, eles são responsáveis pelos movimentos voluntários, tá? Então, primeiro, as informações sensoriais, aquelas informações que indicam que a gente quer fazer um movimento, elas vão chegar no nosso córtex, e aí a cognição, ela usa uma réplica virtual para decidir sobre a ação. Então, como que isso acontece? Você quer levantar para abrir a porta, tá? Você quer levantar para abrir a porta. Mas o seu cérebro, ele tem que ter um mapeamento de como que é o quanto você tem que levantar o braço, o quanto você tem que andar até abrir a porta. Então, ele vai fazer um mapeamento interno para que você consiga realizar esse movimento de abrir a porta corretamente. Para que você não use uma força exagerada, para que você não ande menos, para que você estique o seu braço o tanto suficiente para conseguir abrir. E é isso aí, tá? Então, isso que é uma réplica virtual, ok? Você ter noção do quanto de coisa que você tem que fazer, o tanto que você tem que andar, o tanto que você tem que... Enfim, vocês entenderam, né? Terceiro, o córtex transmite a informação para os músculos esqueléticos, executando a ação. Olha que besta, tá? Então, depois que a cognição usa uma réplica virtual para decidir sobre sua ação, a gente vai ter os músculos esqueléticos fazendo seu trabalho, né? Abrindo a porta, no nosso exemplo. E aqui que eu coloquei. Os núcleos da base coordenam como o movimento vai ser realizado, que foi o que eu expliquei pra vocês, tá? Do quanto você tem que levantar o braço, o quanto de força você tem que usar, o quanto que você tem que andar pra chegar até a porta. E aí, os núcleos da base, eles vão estimular os núcleos do tálamo, que eu falei que principalmente o ventral anterior e o ventral lateral, porque esses dois núcleos do tálamo, eles são núcleos motores. Então, se você quer fazer o movimento de abrir a porta, você tem que se mexer, então é motor, ok? Eu coloquei aqui um exemplo. O exemplo ventral anterior, deixa eu só voltar aqui para vocês verem qual que é o ventral anterior.
ventral anterior. Então, ele vai estimular esses dois aqui, mas principalmente esse aqui. Principalmente não, né? O exemplo que eu dei foi desse aqui, mas ele estimula os dois. Pronto. E aí, os núcleos do tálamo, o exemplo, o ventral anterior estimulado, eles vão estimular o córtex motor primário e estimulam os músculos a realizar o movimento. O córtex motor primário é o córtex que vai realizar, não seria bem realizar o movimento, mas é o córtex do movimento, tá? É o córtex do movimento. E estimula os músculos a realizarem o movimento. Então, isso aqui que eu escrevi, isso aqui, é já explicando esses três negócios que eu coloquei aqui. Esse e esse. Então, isso aqui explica. Beleza? Então, primeiro a gente vai ter informação chegando no córtex que você quer se movimentar. Depois que essa informação chega no córtex, os núcleos da base vão ver o quanto que você tem que fazer para poder, o tanto de força que você tem que fazer, o quanto que você tem que caminhar até a porta para poder conseguir abrir ela, não sei o que. Depois que eles arrumam esse movimento, os núcleos da base, com os movimentos arrumados, vão enviar esse estímulo para os núcleos do tálamo. O exemplo que eu dei é o ventral anterior e o ventral lateral. E aí, esses dois núcleos vão estimular o córtex a fazer o movimento, ok? O córtex vai estimular os músculos esqueléticos e aí você consegue abrir a porta. Não são evocados apenas o córtex motor primário, mas também não são invocados apenas, mas também o pré-motor e a área suplementar. O córtex pré-motor, se eu não me engano, é o córtex que faz os movimentos finos. Deixa eu olhar aqui de novo. Mosquei. A área que tá ligada com os movimentos finos é a área motora primária. Córtex motor primário. Então, ele tá ligado com movimentos finos, que é você conseguir mexer os seus dedinhos da mão, os seus dedinhos do pé, sabe? Esses controles mais finos assim. E o córtex pré-motor, a área pré-motora, ela vai estar relacionada com você planejar o movimento. E a área suplementar é a área que você vai fazer uma sequência de movimento. Então, vamos dar o exemplo do piano, tá? Então, vamos supor aqui que a gente tem um piano bonitinho aqui. E aí, para você tocar o piano, você tem que seguir uma sequência. Se você sabe a música, você tem que seguir uma sequência para conseguir tocar a música correta, né? Então, a área suplementar, ela vai fazer você fazer essa sequência, ok? Então, ela vai fazer a sequência de você tocar um dó, ré, mi, fá, entendeu? É movimentos em sequência. Tipo, essa questão do piano, a questão de violão, tocar violão, por exemplo, você vai ter um movimentos em sequência que você vai ter que fazer. Então, a área suplementar que faz isso. O pré-motor, ele vai planejar o seu movimento. Então, você tem que pensar, não, eu tenho que tocar assim, eu tenho que tocar. E a área motor primária vai fazer o movimento dos seus dedinhos, tá? Então, a área motor primária, deixa eu ver, motor primária, ela vai movimentar os dedos. A suplementar, deixa eu colocar aqui. A suplementar é a área que vai fazer a sequência de movimento. Sequência de movimento. Então, vocês concordam que quando você toca um piano, você trabalha essas duas áreas, porque você tem que mexer o dedo e movimentar. Você tem que mexer o dedo e fazer uma sequência de movimento. É isso aí, eu acho que deu pra entender, né? E a área motora primária é Nossa Senhora. E a área pré-motora é quando você planeja os movimentos, entendeu? A motora primária é movimentar os dedos, a suplementar é a sequência de movimento e a pré-motora é você planejar os movimentos. Ok? É isso aí. A área pré-motora vai trabalhar com movimentos que pedem um estímulo externo. Então, aqui, né, no exemplo que eu usei aqui, a pré-motora, ela vai meio que falar assim, olha, tem um piano na sua frente, entendeu? O que você acha de tocar? É isso aí. Ela vai trabalhar o seu estímulo para poder planejar os movimentos que tem que fazer e os carai.
Agora, falando dos dois núcleos principais, que eu acho, né? Então, a gente tem o putamen, que o putamen é esse núcleo maiorzão aqui, ó, que ele tá bem perto da parte medial do seu cérebro. Então, ele tá do lado do globo pálido, que é dividido em dois, que é o interno e o externo. E aqui tá o putamen. Aqui também, ó. Putamen, globo pálido externo, globo pálido interno. Ok? E aí, o putamen, ele vai ser a porta de entrada dos núcleos da base. Todas as informações, foquem nisso aqui, todas as informações que vêm do córtex chegam no putamen. Aí, Ana Clara, toda informação? Sim, todo tipo de informação. Informação de movimento, informação de sensibilidade, toda informação, principalmente de movimento, vai chegar no putamen primeiro. Se não chega no putamen, não tem movimento. Ok? Não chega no putamen, não tem movimento. O putamen, ele vai se conectar com o globo pálido externo, e aí o globo pálido externo, ele vai se conectar com o núcleo subtalâmico, ele se conecta ao globo pálido interno. Essa parte aqui, ó, esse trajeto aqui, se eu não me engano, ele vai ficar mais claro na parte que eu explicar sobre vias hiperdiretas. Esse trajeto aqui. Ok? Então, é isso aí. Qual é a aferência do putamen? Ele vai receber a aferência, ou seja, a informação vai chegar nele através do córtex motor primário, da área pré-motora, que é a área que eu falei para vocês de planejar movimentos, a suplementar, que é da sequência de movimentos, do córtex sensitivo, fibras do tronco cefálico, porque tem aquele negócio da decussação das pirâmides aqui, que as fibras se cruzam, né? E da substância negra, porque a substância negra ela vai liberar dopamina, que vai ser essencial para realizar o movimento. Essencial, não sei se a palavra seria essencial, mas ela vai ser importante para o movimento acontecer ou para ele não acontecer. Então, por isso que a aferência vem da substância negra também, porque ela libera dopamina. O pálido interno, ele vai originar informação de saída. Então, tudo relacionado ao movimento sai do globo pálido interno, tá bom? Então, por mais que a gente tenha esses outros núcleos aqui, a gente tem o globo pálido externo, o interno que eu acabei de falar, o caudado. Os principais é o putamen e o globo pálido interno. Porque esse aqui, ele recebe o movimento, ele recebe o estímulo. E esse aqui, ele vai libera o estímulo. Beleza, meus chuchuzes? Amores da minha vida. Ai, meu Deus do céu. E aí, vocês lembram que eu falei pra vocês dos núcleos intralaminares do tálamo, que são os em marrom, que eu coloquei no meu desenho? Esses daqui, que eles estão dentro da lâmina medular interna. Esse daqui, ó, o centro medial, e esses dois aqui, os intralaminares. Então, eles vão estar ligados ao sistema límbico, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Qual que é a relação dele com o sistema límbico? Aqui, os núcleos intralaminares, que são aqueles marrons que eu mostrei pra vocês, do tálamo, estimulam os núcleos da base. Os intralaminares vão mandar informações para os núcleos da base, para os núcleos motores do tálamo, áreas motoras, e vai realizar o movimento. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo pensar. Não sei muito bem pensar no exemplo, mas no vídeo que eu vi, o cara ele falou que está relacionado com a aprendizagem de movimentos, porque a informação ela sai do tálamo. Ah, Ana Clara, mas você falou que a informação ela vem dos núcleos intralaminares, sim, que estão dentro do tálamo. Então ela sai do tálamo, vai para os núcleos da base e volta para os núcleos motores do tálamo. Entendeu? É incrível. Então, aqui está o tálamo, ela vai para os núcleos da base e volta para o tálamo de novo. E aí o tálamo ele vai mandar para os núcleos motores e aí vai ter o movimento do seu bracinho. É isso aí. O circuito, meu Deus, gente, ó, entendam isso aqui igual vocês entendem que 1 mais 1 é 2, tá? Porque eu tenho certeza que essa porra dessa Viva, ela vai cobrar isso aqui. Certeza, certeza, certeza. Primeiro, principais estruturas do circuito. Córtex cerebral, porque eu falei que toda informação que chega no putamen vem
do córtex cerebral, independente se for motor ou sensitivo, vem do córtex cerebral. Isso aqui vai mandar informação para o putamen. Do putamen, o putamen vai estimular o globo pálido interno, o globo pálido externo, os núcleos subtalâmicos, o tálamo e a substância negra. Agora vamos explicar para vocês. Meu Deus, mano. Vamos explicar para vocês. Segundo, as vias, tá? Então, o circuito, ele é isso aqui. Vai passar por essas estruturas. Córtex cerebral, putamen, globo pálido interno, globo pálido externo, núcleo subtalâmico, tálamo, substância negra. E as vias, a gente tem 3 tipos de Vivian. A gente tem 3 tipos de vias. A Vivian, ela falou de 2, mas eu vou falar de uma outra, porque eu achei bem importante também. Então, a gente tem a via direta. Então, vamos explicar pra vocês. Ó, vou ignorar isso aqui, vou mostrar o desenho, e depois que eu mostrar o desenho, eu leio aqui pra vocês. Vocês lembram que eu falei que a substância negra, ela libera dopamina? Vocês lembram que eu falei? Que é aquele hormônio da felicidade? Então, a dopamina, ela tem 2 tipos. A gente tem a dopamina tipo 1. Deixa eu ver se eu escrevi. Dopamina 1. E a gente tem a dopamina 2. Dopamina 2. Em caso de via direta, vai ser usado a dopamina tipo 1. Então, não vai ter a dopamina tipo 2. Via direta é a gente ter o movimento. Na verdade, para ser mais específica, favorecer o movimento, é isso. Favorecer o movimento. Como que isso vai acontecer? Primeiro, como eu falei para vocês, a informação, ela vem do córtex motor. Eu falei que ela vem do córtex cerebral, mas aqui tá motor porque é em movimento, então ela vem do córtex motor. Lembra que eu falei aqui agora pra vocês da dopamina tipo 1? Então, quem libera a dopamina tipo 1 é a substância negra. Se a gente tem a liberação da dopamina tipo 1, a gente vai ter uma via direta, que é movimento. Ok? Então, a substância negra vai liberar a dopamina tipo 1 pro putame, porque o putame tudo que acontece é tudo no cu do putame, entendeu? Tudo chega no putame. Então, a substância negra libera dopamina tipo 1 pro putame para ele saber que é uma via direta, porque se liberasse dopamina tipo 2, seria uma via indireta, que é a inibição do movimento. Ok? Então, a dopamina tipo 2 é a inibição do movimento. A dopamina tipo 1 é a favor do movimento. Então, onde vocês imaginam que a gente vai ter a dopamina tipo 2? Na via indireta, né? Que é onde não vai ter movimento. Então, novamente, a substância negra envia dopamina tipo 1 para o putame. A informação vai chegar do córtex motor para o putame. O putame, ele vai inibir o globo pálido interno. O globo pálido externo, ele não faz parte da via direta, tá? Quem faz parte da via direta é o putame, o globo pálido interno e o tálamo, os núcleos motores do tálamo, tá? Então, vai chegar o putame, vai chegar o estímulo do córtex motor no putame. O putame vai liberar GABA para inibir o globo pálido interno. Por quê? O globo pálido interno, ele está sempre ativo. Mas ele é um núcleo que ele é inibitório. E você lembra qual é o neurotransmissor que é inibitório? O GABA, tá? Então, se a gente vai ter que o putame vai inibir o globo pálido interno, ele não vai funcionar. Se o globo pálido interno ele não funciona, ele vai deixar de inibir o tálamo. Que eu acho que o nome disso é inibição dupla inibição. Porque a gente vai inibir, deixa eu fazer lápis aqui. A gente vai inibir quem tá inibindo. Então, o globo pálido interno, ele está sempre inibindo o tálamo.
Então, ele está sempre querendo que o tálamo não faça o movimento. Mas, como o putame, ele está inibindo o globo pálido interno, o tálamo vai funcionar, ok? Então, voltando. O córtex vai mostrar um estímulo para o putame libera a GABA, que é um neurotransmissor inibitório, para inibir o globo pálido interno, porque ele inibe o tálamo. Se o putame ele vai inibir o globo pálido interno, o tálamo vai funcionar. Então, a informação, ela vai para os núcleos motores do tálamo, que aqui eu coloquei, que é o ventral lateral, mas é o ventral lateral e o ventral anterior. E aí, se a gente vai ter essa informação chegando no tálamo, nos núcleos motores do tálamo, a gente vai ter o movimento. Então, a informação, ela vai para a área suplementar, que é aquela área que eu falei para vocês, que é dos movimentos de sequência. Movimentos sequenciais. E para o córtex motor, que é onde tem o pré-motor, que é o planejamento, e a área motor primária. Que é onde a gente vai ter o movimento. Beleza, meus amores? É isso aí. Então, a via direta é isso que acontece. Resumindo para vocês, dopamina. Dopamina tipo 1 vai ser liberada no putame. A informação, ela vai chegar do córtex motor para o putame libera o GABA, que vai inibir o globo pálido interno. A informação, ela vai passar para os núcleos motores do tálamo, que vai gerar o movimento, tá? Então, é isso que acontece. Peraí. Voltei, pessoas. Na via indireta... Ah, tá, esqueci, né? Eu vou falar pra vocês da via direta no que eu escrevi aqui. Então, via direta, relacionando com o desenho que eu fiz, tá? A via direta vai facilitar o movimento. Então, primeiro, o córtex manda um sinal excitatório para o putame libera a GABA, que inibe o globo pálido interno, porque o globo pálido interno ele está sempre inibindo o tálamo. E aí, se o GABA ele inibe o globo pálido interno, o tálamo funciona. Como o globo pálido interno está inibido, ele para de inibir o tálamo, que foi o que eu expliquei para vocês. O tálamo manda o sinal para o córtex motor inicia o movimento. É isso que acontece, tá? Na via indireta, a gente vai ter a informação vindo do córtex motor para o putame. Só que vocês lembram que eu falei que a via indireta, ela não favorece o movimento? Então, ela é contra o movimento. Vou colocar assim. Contra o movimento. Ok? Então, a via indireta é contra o movimento. Então, aqui. A substância negra, ela vai mandar a dopamina tipo 2 pro putame, porque a dopamina tipo 2... Dopamina 2, ela faz parte da via indireta, que é a inibição do movimento. Beleza, meus chuchus? Então, deixa eu ver se é isso. Então, o que vai acontecer? Quando a substância negra, ela manda dopamina tipo 2 pro putame, o putame sabe que ele vai ter que inibir o movimento. Então, o que vai acontecer? A informação, ela vai chegar do córtex motor e vai vir pro putame. O putame, ele vai liberar GABA, que vai inibir o globo pálido externo. Ah, Ana Clara, mas você não falou do globo pálido externo na via direta? Sim, porque ele não faz parte da via direta. Ele faz parte da via indireta. Nossa, eu apaguei alguma coisa. Ah, não. Ele faz parte da via indireta. Então, o que vai acontecer? Ele vai inibir o globo pálido externo, né? Porque ele inibindo o globo pálido externo, o globo pálido interno, ele vai funcionar, tá? Porque o globo pálido externo, ele está sempre inibindo o globo pálido interno, que também está sempre inibindo o tálamo. Então, é isso aí. Então, ele inibe o globo pálido externo, e aí, o núcleo subtalâmico, ele vai mandar a informação do movimento para o globo pálido interno, que o globo pálido interno vai produzir GABA para inibir os núcleos motores do tálamo. Deu para entender? Então, vai chegar a informação, deixa eu até fazer aqui todo o trajeto. Chega a informação do córtex motor até o putame. O putame vai inibir o globo pálido externo, e aí a informação do movimento vai chegar no núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico vai estimular
o globo pálido interno. O globo pálido interno vai produzir GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e o GABA vai inibir o movimento do tálamo, dos núcleos motores do tálamo. Então, não tem movimento. Vou ler aqui para vocês agora. Via indireta. O córtex excita o putame. O putame libera a GABA, inibindo o globo pálido externo. O globo pálido externo estimula o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico libera glutamato e estimula o globo pálido interno. O globo pálido interno inibe o tálamo. O tálamo inibido reduz o estímulo ao córtex motor. O movimento não acontece. Beleza? Então, se vocês não entenderem, repete a parte do vídeo ou repete a parte que eu estou lendo, essa parte aqui da via indireta. E a gente tem a outra via que a Vivian não falou, que é a hiperdireta, que é quando a gente tem, quando o movimento, ele tem que ser inibido rápido. Então, vou colocar aqui. Movimento inibido rápido. Em que situação a gente teria uma via hiperdireta? A gente teria uma via hiperdireta no caso de acidente. Então, vamos supor, você está lá, você está aqui atravessando a rua. Que tem uma rua e você quer chegar aqui. E você está aqui, ó, toda bonitinha, querendo atravessar para cá, certo? Só que você vai atravessar e o que acontece? Você não vê que tem um carro aqui. Você não vê que tem um carro aqui. E aí, a via hiperdireta vai fazer você, em vez de continuar atravessando a rua, você parar. Entendeu? Então, por exemplo, você está aqui, e aí você viu o carro passando, você estava aqui. Você vai parar o seu movimento de vir para cá, para ficar aqui. Então, ele vai acontecer em situações de emergência. Emergência. Então, ele não é sempre utilizado. Ele é utilizado quando você precisa frear o movimento bruscamente. Beleza, meus belezas tropicais? Então, novamente, vocês concordam que se o movimento ele tem que ser inibido rápido, não tem por que ter muita via envolvida nele? Pois é, né? Pois é. Então, o que vai acontecer? O córtex motor, em vez de mandar a informação para o putame, ele vai mandar a informação já direto para o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico, ele vai enviar essa informação para o globo pálido interno, e o globo pálido interno vai produzir GABA, que vai inibir os núcleos motores do tálamo, para evitar o movimento. Então, enquanto na via indireta a gente tem todo esse movimento chegando no putame, aí do putame vai pro globo pálido externo, do globo pálido externo vai pro núcleo subtalâmico, do núcleo subtalâmico a gente vai pro globo pálido interno e depois pros núcleos motores do tálamo. Na hiperdireta só envolvem dois núcleos, que é o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno, pra gente ter uma freada mais brusca, né, pra gente cancelar o movimento mais rápido. Vou ver agora se eu acho imagem sobre esses núcleos aqui, tá? Como eu falei, eu não estudei sobre esse núcleo caudado, esse cláustron aqui, mas eu vou ver se eu consigo anotar alguma coisa para poder, numa aula de revisão que eu fizer, eu falar sobre eles, tá bom? Então, aqui, a gente tem o putame. Eita, eu não consigo desenhar. Oh, meu Deus do céu, oh, que perturbação. Aqui a gente tem o putame. Em vermelho, o globo pálido, que ele é dividido em dois, em interno e externo. E aqui a gente tem o cláustro. O cláustro que eu não falei sobre ele, mas ele tá aqui, ó. Ele é essa partezinha aqui. E aqui a gente tem a... Esqueci o nome, mano. Vou ter que olhar aqui. Qual que é o nome? Cápsula interna. A cápsula interna, que vai dividir os núcleozinhos lá. Nossa, onde é que eu tava desenhando? Ixi, perdi. Acho que era aqui, né? Cápsula interna aqui. Aqui, né? Cápsula interna. Vamos ver outra aqui. Aqui é aquela imagem que eu mostrei pra vocês. Septo pelúcido, ventrículo lateral. Cadê?
ventrículo lateral, terceiro ventrículo, o tálamo ele tá aqui, deixa eu desenhar. Então aqui a gente tem o tálamo, terceiro ventrículo, ventrículo lateral, septo pelúcido, aqui tem o fórnix, se eu não me engano, acho que é o fórnix. Aqui a gente tem o putamen, desenhar esse aqui que tá mais bonitinho. Aqui a gente tem o putamen, o globo pálido, que ele é dividido em interno e externo. E é isso aí. E o claustro que ele tá, vixe, aqui. Essa parte aqui, tá vendo? Essa lombriguinha aqui, ó. Esse aqui é o claustro. Que eu não falei sobre ele. E tem o caudado também, né? O caudado é esse aqui de cima. Tá bom? Então, aqui tem o putamen, o globo pálido e o claustro. Caudado. Só conferir se tá certo. É, tá certo. Núcleo caudado. Nessa imagem aqui, a gente tem... Aqui ele tá bem mais bonitinho, ó. Ó, tá vendo? Putamen, globo pálido, que ele é dividido em interno e externo. E aqui a gente tem o caudado. Aqui tem o terceiro ventrículo e os ventrículos laterais. Septo pelúcido, fórnix. Eita. Meu Deus do céu, não sei descrever mais. Fórnix. É isso aí, gente. A aula foi essa. Eu acho que eu vou conseguir... Eu acho que eu vou só tentar desenhar a via direta pra vocês. Ver se eu tenho essa capacidade ainda, ou se meu cérebro já não derreteu, né? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que aqui a gente tem o córtex motor. Eu vou ter que diminuir a imagem aqui. Então, vamos supor que aqui a gente tem o nosso córtex motor. Vou colocar aqui. Córtex motor. O córtex motor, ele vai chegar aqui no putamen. O putamen vai mandar informação para inibir o globo pálido interno. E, inibindo o globo pálido interno, a gente vai ter um movimento chegando no tálamo. Isso aqui é o tálamo, tá bom? Então, é isso que acontece na via direta. O córtex motor vem, chega, a informação chega no putamen. Do putamen, ela vai pro globo pálido interno para inibir, vai produzir GABA, o putamen, para inibir o globo pálido interno. Inibindo o globo pálido interno, a gente vai ter um movimento que vai chegar nos núcleos talâmicos, que vai mandar a informação pro córtex motor, para realizar o movimento. Beleza, meus chuchus? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não, eu acho que o que eu tinha pra dar de núcleos talâmicos era isso. De núcleos talâmicos, não. De núcleos da base. Então, pra vocês verem que como é importante vocês saberem sobre os núcleos do tálamo. Eu mandei pra vocês esse mapa mental aqui, sobre os núcleos do tálamo, tá? Então, aqui, o responsável pelo movimento, que ventral anterior e o ventral lateral. Córtex motor, entendeu? Por isso que eu falei que eles são os núcleos dos movimentos, núcleos talâmicos do movimento. Por isso que a informação ela vai pro tálamo, porque ela vai chegar nesses dois núcleos aqui, que são os núcleos motores. E é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu tô, nossa, morta já. Tchauzinho pra vocês.